Estamos de volta com Emergência 90. Nós continuamos nossa conversa com o Coronel Arruda sobre a Revolução de 1932. Comandante, o senhor falou sobre o cenário político, falou alguns detalhes aí o desenrolar da Revolução, etc. Mas eu queria saber mesmo o soldado que lutou nessa Revolução, quem era? Nós tivemos 3.000 militares das Forças Armadas, particularmente do Exército, que estavam aquartelados em São Paulo, que lutaram pela Revolução em São Paulo. Nós tivemos 9.000 soldados da Força Pública, que também foram hoje Polícia Militar, que também lutaram por São Paulo. Tivemos um pequeno contingente da Marinha. E por que eu não citei a Força Aérea? Porque a Força Aérea Brasileira não existia ainda em 32. O pessoal da aviação militar, que era parte do Exército, lutou por São Paulo. Uma parte da aviação militar lutou por São Paulo em 32. Como Lísias Rodrigues, Ivo Borges e grandes nomes que depois ajudaram a criar a Força Aérea Brasileira, lutaram por São Paulo em 32. Mas tem uma curiosidade, o soldado mais importante de 32 foi o voluntário civil. Perto de 70.000 homens e 110.000 mulheres compareceram para se alistar, numa população de 6 milhões de habitantes, que era o que tinha São Paulo. 110.000 mulheres? Mulheres. E 70.000 homens. Mulheres mais do que de homens. Então. As mulheres costuraram fardas, as mulheres prepararam alimentação, organizaram as casas dos soldados para amparar os soldados que voltavam da trincheira, atuaram nos hospitais. A curiosidade é que algumas escreviam cartas. Escreviam cartas para soldados que não recebiam cartas, né? Que não tinham famílias, né? Que não tinham família. E essas mulheres, no final da Revolução, estavam inclusive dirigindo veículos blindados, estavam dirigindo toda a frota de São Paulo. Temos notícia até de mulheres que pilotaram aviões para levá-los até a frente de batalha. Que não entraram em combate aéreo, mas levaram aviões para a frente de batalha. Transportaram. Né? Então, quando o 32 termina, 32 também é um momento de libertação da mulher. Porque em 34, quando vem a primeira Constituição democrática, fruto do esforço de 32, uma das pessoas que assinou a Constituição foi a doutora Carlota Pereira de Queiroz, uma médica paulista, a primeira mulher parlamentar do Brasil, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Vitória da Revolução de 32. Antes de 32, mulheres não votavam. Pela participação delas em 32, elas ganharam um espaço enorme. Em 34, elas podiam ser eleitas, inclusive como deputadas federais. E as crianças, participaram de 32, as crianças desfilavam pelas ruas dizendo assim: Pedregulho, Pedregulho, na cabeça do Getúlio Vargas. E era uma unanimidade essa questão pela Vitória Paulista, que não era exatamente de São Paulo, porque quando a gente fala em São Paulo, nós falamos um território, porque gente do Brasil inteiro, aliás, do mundo inteiro, que era imigrante, por conquista de direitos, lutou por São Paulo, contra a ditadura, e era uma coisa unânime, né? Unânime. E veja, mesmo os imigrantes, 32 representou uma espécie de ritual de passagem. Antes de 32, ele era um estrangeiro que morava em São Paulo. Depois de 32, ele era paulista. Então, russos, tchecos, judeus, árabes, poloneses, italianos, muitos, espanhóis, lutaram por São Paulo em 32. Muitos dos quais tinham experiência de guerra, da Primeira Guerra Mundial. E esses soldados, eles eram voluntários. Muitos eram meninos, estudantes de direito, estudantes da medicina. Alguns eram secundaristas, fugiram de casa para poder lutar. Escoteiros, né? Paulo Bonfim, que hoje é o nosso maior poeta vivo do Brasil na atualidade, era escoteiro em 32, né? E toda essa geração se empenhou de corpo e alma para poder defender São Paulo. Muitos morreram defendendo uma causa que era de São Paulo e era do Brasil, não era uma causa egoística. E uma das coisas que chama a atenção, era uma guerra civil. Então, uma vez me perguntaram, dá um exemplo do que é uma loucura numa guerra civil. E eu digo, na divisa com Minas, a trincheira a menos de 100 metros uma trincheira da outra, um dia um soldado paulista estava dedilhando o violão, e parou quando viu um barulho e de lá alguém gritou: canta, Paulista, canta aquela, canta a voz do violão. Porque era o maior sucesso da MPB à época. A voz do violão. A voz do violão de Francisco Alves, né? Um trechinho de voz do violão era isso aqui, ó. O maior sucesso em 32. Não queiras, meu amor, saber da mágoa que sinto quando a relembrar-te estou. Atestam-te meus olhos rasos d'água, a dor que a tua ausência
angústia me causou. Porém, neste abandono interminável, no espinho de tão negra solidão, eu tenho um companheiro inseparável na voz do meu plangente viola. Manuel, quem eram os heróis, assim, os nomes mais conhecidos? Quem foram os nomes? Quem foram aqueles? Temos 4 nomes, né? Martins, Miragaia. Martins, Miragaia e Drauzio Camargo foram mortos na madrugada de 24 de maio. Eles não morreram dia 23, morreram por volta de 1h da manhã de 24, numa grande manifestação pública que houve na Praça da República, em São Paulo, e eles, ao tentar invadir o escritório do Partido Popular Paulista, uma agremiação que apoiava Getúlio Vargas em São Paulo, eles, ao tentar invadir pela janela externa, a janela se abre e uma rajada de metralhadora mata os 4 jovens ali na Praça da República, dando início praticamente... Ficaram como os heróis da Revolução. Os grandes mártires da Revolução. Mas muita gente importante deu a vida por 32. Eu citaria muito Paulo Virgínio. Paulo Virgínio, que era um caboclo de Cunha, era um mateiro, era o homem que melhor conhecia a região de Cunha, e os fuzileiros navais haviam ocupado Cunha, e eles não podiam sair da cidade porque os paulistas emboscavam. E aí eles quiseram localizar um mateiro. E falaram, olha, o melhor mateiro da região é Paulo Virgínio. Ele é localizado, aí é uma patrulha composta por um tenente da PM do Espírito Santo e vários fuzileiros. Eles falam para o Paulo Virgínio, você sabe onde estão os paulistas? Ele diz, sei, sim, senhor. Então leva a gente lá. Não, não vou levar. Por quê? Sei, mas não diga, porque São Paulo vence. Ele é espancado, depois eles o obrigam a abrir uma cova rasa, depois eles fervem água e jogam água fervendo em cima dele, jogam água gelada. Conta, senão você morre. Conta, ele, eu sei, mas não digo, porque São Paulo vence. Você tem que nos levar até os paulistas. Conta, não conta, São Paulo vence. Ele recebe 18 tiros. Ele é fuzilado numa cova rasa, jogam pedras e madeira em cima dele. Ficou por ali. E ficou por ali. Ele hoje está sepultado também no mausoléu, junto com Martins, Miragaia e Drauzio Camargo. E, curiosamente, quando Vargas, após a vitória de Vargas militar, Vargas, para pacificar São Paulo, uma das primeiras medidas importantes que ele toma é mandar julgar e condenar os assassinos de Paulo Virgínio. O desfecho da Revolução, a época assim, de imediato, foi a vitória de Vargas. Sim, nós lutávamos com 10 vezes menos recursos materiais, efetivos humanos. Foram feitos milagres. São Paulo não tinha munição. O país inteiro. Sim, e que foi mobilizado contra São Paulo. Houve grandes atos de heroísmo a favor de São Paulo, fora de São Paulo. Em Minas, no Rio Grande do Sul. As principais batalhas dessa Revolução, quais em Belém. A principal batalha, as principais, onde teve mais perdas? O epicentro da guerra, houve muita batalha na divisa com Minas, houve muita batalha na região do Paraná, também na região do litoral, só não houve a oeste, porque o Mato Grosso solidarizou-se com o São Paulo em 32. O Mato Grosso ficou aliado a São Paulo em 32. Agora, pela grande parte do Mato Grosso, né? Embora houve combates lá no Mato Grosso, entre constitucionalistas e militares leais a Getúlio. Mas a principal batalha de 32, sem dúvida, foi no Túnel da Mantiqueira, ali que fica entre a cidade de Cruzeiro e de São Paulo e Passa Quatro, Minas. Muitas vidas se perderam ali. Muitas vidas se perderam ali. A atual bandeira de São Paulo, ela traz toda uma herança, né? Ao fazer a leitura da bandeira, ela traz uma herança da Revolução de 32. Os principais símbolos de São Paulo. Por exemplo, a bandeira de São Paulo, que havia sido desenhada para ser bandeira do Brasil da República, foi abandonada. E a primeira vez que ela é usada como bandeira de São Paulo, efetivamente, foi no grande protesto de 25 de janeiro de 32, quando os estudantes vão para a rua e amarram uma bandeira enorme entre as torres em construção da Catedral da Sé. E essa bandeira, que tem listas brancas e negras, que significa o dia e a noite, tem um círculo branco com o mapa do Brasil dentro, indicando proteção e defesa, 4 estrelas douradas, os pontos cardeais, e um campo vermelho indicando sangue. Dia e noite, os paulistas defenderão o Brasil em todas as direções, se for preciso, com o sacrifício da própria vida. Esse é o símbolo heráldico da bandeira.
E também o brasão de armas de São Paulo. Que quando você olhar, meu querido telespectador, na sua carteira de identidade, você vai ver lá o brasão de São Paulo e está escrito assim: Pro Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil sejam feitas coisas grandiosas. Quando esse brasão foi desenhado por José Vasti Rodrigues, o mesmo que desenhou o brasão de armas da cidade de São Paulo, que é o brasão que aparece constantemente aí na TV Câmara, o José Vasti tinha escrito: Pro São Paulo Fiat Eximia. Por São Paulo sejam feitas coisas grandiosas. Mas o governador Pedro de Toledo falou assim: não, Vasti, vamos mudar isso aqui, porque nós estamos em guerra, isso era agosto de 32. A luta foi de julho até outubro. A grande vitória foi em 34. Então o Pedro Toledo falou: não, essa luta que nós estamos empenhando não é por São Paulo, é pelo Brasil. Então ele mudou aquela faixa, mudou o listel de pró-São Paulo Fiat Eximia para pró-Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil sejam feitas coisas grandiosas. O nosso brasão, a nossa bandeira falam de Brasil. Olha que curioso, é a única bandeira estadual que fala do Brasil. E a grande vitória foi a nova Constituição em 1934. 1934, claro, que é uma Constituição democrática que coroa os ideais paulistas de 32. E outro fruto de 34, a criação da Universidade de São Paulo. Da USP. A USP. Onde José Vasti Rodrigues, mais uma vez, desenha no brasão da USP a frase: ciência vinces, vencerás pela ciência. Ou seja, a próxima guerra que São Paulo iria vencer seria a guerra do conhecimento, a guerra da economia, a guerra dos mercados, a guerra de um mundo globalizado. E essa é uma guerra que não se vence por armas, se vence pelo conhecimento. Coronel, infelizmente o nosso tempo é curto e já está acabando, então eu gostaria já de agradecer a participação do senhor, que teria mais um dia inteiro para ficar falando aqui. Ele tem muita informação mesmo da Revolução de 32. Se o senhor quiser deixar um e-mail, alguma coisa, para quem quiser... Luiz com Z, Eduardo Arruda, luizeduardoarruda@yahoo.com.br. Eu quero só dizer uma última coisa para o nosso telespectador, para a nossa querida telespectadora, que quem manda na casa é você, minha telespectadora. Então é o seguinte, dia 9 de julho de manhã, põe todos os marmanjos para a rua para ir assistir o desfile de 9 de julho, que vai ser um desfile lindíssimo. E nós temos que honrar a memória do 9 de julho. E até lá, nós temos alguns ainda veteranos vivos de 32, vamos honrar esses veteranos e vamos preservar a memória do 9 de julho. São Paulo ainda não tem um museu do que aconteceu em 32. Precisamos construir um museu para a Revolução de 32. Essa é a minha dica. Comadre, você que está em casa, põe os homens na rua. Vamos assistir o desfile de 9 de julho. Eu gostaria de encerrar com uma música aí, se fosse possível. É uma homenagem às mulheres paulistas que lutaram em 32. Ari Barroso, Carnaval de 34. Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarças com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem vai ficando nada de mulata. Mas não esqueça querida, dos nossos telefones de emergência. Polícia Militar 90, Corpo de Bombeiros 93 e 181, telefone do Disque Denúncia. Polícia Militar, a nossa missão é proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime, preservar a ordem pública. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Não és loura nem morena, não tens nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, tens um sorriso tão lindo e tanta graça no andar. Mesmo no céu não existe uma estrela que brilhe como teu olhar. Paulistinha querida, qual é tua cor que tanto...